Vamos apreciar, né, um gráfico de Feynman em toda a sua magnificência, né? Vamos pensar, por exemplo, nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui no espaço de momento, né, ele é uma coisa assim, né? Mas acho que uma das tarefas da segunda lista, você recebeu agora, né? Uma das tarefas da segunda lista é, inclusive, passar esse gráfico para o espaço de momento, né? Então vocês vão ver que ele é proporcional, né? Eu não vou botar a constante de proporcionalidade aqui para você economizar tempo, né? Uma integral d4p, né? Sobre 2p é 4, 1 sobre p1 mais P2 menos Q ao quadrado menos M2 mais epsilon sobre 1 sobre Q2 mais M2 mais M2 menos M2 mais epsilon. Isso já estou escrevendo ele direto no espaço de momento. Já estou amputando as pernas externas, né? As pernas externas não tem nada demais, tá certo? O que vai acontecer com elas? Na fórmula de redução, elas vão ser amputadas, né? Cada perna externa vai ser um propagador no espaço de momento. Aquele D'Albertiano mais M2, a função dele vai ser amputar esse propagador externo. Então, só preciso realmente me preocupar com o miolo do gráfico, né? Esse é o miolo desse gráfico, a transformada de Fourier do miolo desse gráfico. P1 e P2 são, vamos dizer, os momentos, né, que estão entrando no gráfico, né? E, se você quiser, você vai botar P1', P2', os momentos que estão saindo do gráfico. Então, P1 mais P2 é igual a menos P1', menos P2', né? Então, tanto faz você colocar P1 mais P2 aqui, como P1' mais P2', e depois fazer uma transformação de Q para menos Q, que você vai ter a mesma coisa no seu gráfico, né? Então, essa expressão é a expressão que vai ficar lá na matriz S, né, no final. Quer dizer, a matriz S vai ter um monte de fatores de embelezamento, etc. e tal, mas no duro, o cara que vai sobreviver vai ser esse cara aí, né? E como é que esse cara aqui funciona, né? Essa integral é uma boa integral mesmo, ela dá um resultado bem definido. A gente pode fazer uma estimativa, né, dessa integral para ver se o integrando, né, converge, etc. e tal. Isso aí está no mesmo espírito de você verificar, por exemplo, se a integral de x dx, por exemplo, converge ou diverge. É claro que a nossa integração aqui é de menos infinito a infinito para cada q, né? Cada um dos q's está variando de menos infinito a mais infinito. Então, para a gente ser justo, a gente também tem que fazer aqui de menos infinito a infinito, para ter alguma... Entre A e B não tem graça, né? Essa daqui dá quanto? Dá x2 sobre 2, né? Se você tiver uma integral do tipo assim, integral de x elevado a n, né? Isso daqui dá x elevado a n mais 1 sobre, ou 2 não, né? Sobre n mais 1, né? Tá certo? Claro, nos limites de integração, né? Olha que coisa interessante. O comportamento assintótico da sua integral, né, a potência, né, que você vai encontrar da sua integral depende, pode ser prevista se você contar as potências de x que você tem aqui, incluindo o elemento de integração, né? Então você tem a potência 1 de x e mais o elemento de integração dx. Sua integral se comporta como x2, tá certo? O que o elemento de integração vai fazer vai ser aumentar em uma potência, né, o resultado da sua integral, né?
Esse cara aqui também. Você tem a potência n, você tem o elemento dx, isso dá x elevado a n mais 1, mas o comportamento efetivo do seu elemento de integração é aumentar em uma potência o comportamento, né, da sua integral para, né, os valores aí, limites aí dela, né? Então, uma maneira da gente estimar, né, como é que essa integral aqui se comporta, né? Quer dizer, eu posso dizer o seguinte: se eu tivesse o integrando para altos valores desse momento Q que está aqui, tá certo? Como é que ele se comportaria? Se ele se comportar como uma função decrescente do Q, eu posso ficar tranquilo, né? Eu posso ficar tranquilo porque aí, à medida que eu for somando mais coisa, eu vou diminuindo, essa integral tem uma chance, pelo menos, de convergir, né? De dar um resultado finito, né? Então eu posso pensar numa análise, para eu perguntar se essa integral faz sentido ou não, eu posso pensar numa análise do integrando num regime assintótico, num regime em que esse Q quadrado é muito grande, ou é tão grande quanto eu queira. Tá certo? Então, essa integral aqui certamente vai ser menor, né, do que essa daqui, ó. Acho que é a quarta configuração, né? Deixa eu tirar ele daqui, porque isso é sacanagem, né? Do que 1 sobre Q4. Tá certo? Se eu aumentar o Q o suficiente, P1 e P2 vão ficar irrelevantes, né? Então esse cara aqui, para Q muito grande, se comporta como Q quadrado. M quadrado pode ser grande, etc. e tal, mas é fixo. Aí eu aumento o Q mais ainda, o M quadrado vai ficar para trás também. O I epsilon é até sacanagem também falar, porque a gente está analisando o I epsilon é para o outro limite. Então o I epsilon não conta mesmo, né? Aqui é a mesma coisa. Q quadrado menos M2, o que interessa é o Q quadrado, né? Então essa integral que está aqui, o integrando, pelo menos, né, ele é limitado por esse fator que está aqui, 1 sobre o Q4, tá certo? E aí eu posso aplicar um raciocínio similar ao que eu aplico para essas integrais simples aqui de x dx, né? É claro que aqui, quando eu falo Q4, eu estou falando Q0, né, ao quadrado, menos Q vetor ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Mas aí cada uma das integrais individuais está, né, se comportando, né, daquele jeito. Q0 a quarta, Q1 a quarta, assim por diante. Então, uma integral desse tipo, eu posso comparar, por exemplo, com uma integral desse tipo. Né? Tá certo? Quer dizer, D4T sobre Q4, cada um dos caras que estão ali, né, conta efetivamente como dq sobre q. Né? dq sobre q é um cara que se comporta como dx sobre x vai como logaritmo de x. Né? Logaritmo de x diverge. Logaritmo de x é uma função crescente, né? Ela é suavemente crescente, mas ela cresce. Mas esse comportamento de um integrando é justamente o que eu não preciso para que uma integral convirja. Para uma integral convergir, ele tem que decrescer, e às vezes tem que decrescer mais rápido do que não sei o quê, do que alguma coisa. Né? Mas ele tem que decrescer, e ele não decresce. Isso aqui é um comportamento tipo logaritmo. Então, esse integrando que está aqui, ele não fornece uma integral, né, convergente no limite superior. Quer dizer, se eu substituísse o meu integrando por 1 sobre Q a quarta, para avaliar o comportamento dele para grandes valores do Q, né, eu veria que o meu integrando tem a tendência de divergir. Tá certo? E a integral tem a tendência de se comportar como um logaritmo. Tá certo? Eu digo nesse caso que eu tenho uma divergência logarítmica.
certo? Outra maneira da gente ver uma coisa dessas, não vamos falar dessa outra maneira ainda, né? Vamos parar um pouco por aqui. Então você vê, essa é uma das contribuições que a gente pode calcular, né, na expansão perturbativa. E essa contribuição é divergente, é infinita. Outra contribuição, essa já mais familiar para nós, né, é, por exemplo, essa contribuição aqui, né? Tá certo? É o famoso tadpole, né? Esse cara, descontando os propagadores externos, tá certo? Ele se comporta como integral d4q 1 sobre q2 menos m2 mais epsilon. Tá certo? Esse é o caroço desse cara que está aí, né? Aqui, implicitamente, eu gostaria que vocês fizessem a conta de cabeça, né? Mais ou menos, né? É bastante razoável, né? Se eu boto aqui o momento Q, aqui eu vou ter P1 mais P2 menos Q, né? Então, eu tenho um propagador para uma linha, outro propagador para outra linha, transformado de Fourier dos propagadores que eu estou usando. Eu tenho um loop, então eu sei que eu vou ter uma integral sobre a variável que está sobrando ali dentro do loop, tá certo? Então, olhando para o gráfico, você já tem uma forma de escrever o miolo dele, mesmo que você não escreva os fatores de simetria nem nada. Aqui é a mesma coisa, tem um propagador, né, que eu vou supor, né, que tem um momento associado com ele, Q, tá certo? Então eu integro sobre esse momento, que eu tenho um loop, e boto o propagador que está lá. Bom, seguindo a mesma lógica que eu segui antes, aqui eu tenho D4Q, tá certo? Sobre Q2 menos M2. Esse cara que está aqui, ele vai como comportamento dele no infinito, vai como Q quadrado. Tá certo? A conta agora que eu estou fazendo é a mesma conta que eu fiz aqui, olha. dx vezes x é x quadrado. dx elevado a n, x elevado a n mais 1. dx sobre x é ln de x. Se eu tivesse integral de dx sobre x elevado a n, né, isso daria x elevado a menos n mais 1, é isso? Sobre menos n mais 1, né? Certo? Eu reduzo uma potência quando esse integral de x1 sobre x2 dá 1 sobre x, né? Assim por diante. Então aqui, a minha integral, para estimar, né, o comportamento dela para grandes valores do momento, eu faço a mesma coisa. Tem D4Q, né, e eu desconto Q2. Cada Q do D4Q conta uma vez, como uma potência. Eu estou reforçando que o dx conta como uma potência a mais, efetivamente, depois que eu faço a integração, né? Então eu tenho 4 potências de Q no numerador, 2 potências de Q no denominador, o cara vai como 1 sobre Q quadrado. Esse é o resultado, é a forma pela qual essa integral se comporta, o integrando se comporta, né? Quando você calcula para grandes valores no momento. Então esse cara também é divergente, né? Quase que todas as vezes que você encontrar um loop na sua frente, né, nessa teoria φ4 pelo menos, você vai encontrar uma divergência. Tá certo? Será que a gente tem como prever, né, as divergências que a gente vai encontrar pela frente? A resposta é simples, tem sim. Tem sim. Só tem que ser um pouquinho esperto, né? Mas ainda bem que a gente não precisa ser tão esperto assim, já foram espertos pela gente, né? Então, eu vou passar para vocês um livro também. Obviamente, o livro não é para ler todo. Vou dizer qual é a seção que eu gostaria que vocês lessem, né? Exatamente. Mas vocês podem guardar, não imprimam, né? Porque, né, não é ecológico, essas coisas. É o livro do Pascoal e Tarras, que é onde eu estou tirando essa análise agora, tá certo? Ele chama-se QCD, Renormalização para o Praticante. Não se assustem com o título, né?
ele tem uma discussão tremendamente lúcida e simples sobre esse ponto. Então, para mim, é a mais lúcida que eu conheço. Né? Então, vamos tentar analisar o comportamento geral de um certo gráfico de Feynman numa teoria geral. E aí, nós vamos sair um pouquinho, nesse momento, da teoria Φ4, tá certo? Nós vamos considerar, inclusive, teorias fermiônicas e teorias bosônicas arbitrárias, tá certo? Porque vamos fazer essa conta só uma vez. Tá? Essa conta vai valer para todas as teorias que vocês aparecerem com elas pela frente, até a gravitação, tá certo? Não tem problema. Mas para fazer essa conta só uma vez, a gente precisa dar alguns detalhes, né, sobre as teorias associadas com outros spins. Né? A gente está fazendo só spin zero, que é campo escalar, etc. Então a gente precisa falar um pouco do que acontece com outros spins. Então, por exemplo, depois do spin zero, o próximo spin mais perto do spin zero é o spin meio. Né? O spin meio, né, está associado com o campo de Dirac. Vamos chamar esse campo de Dirac tipo Psi, tá certo? O campo de Dirac, ele satisfaz uma equação de Heisenberg, que é essa daqui, o campo de Dirac livre. Né? A gente precisa de mais do que isso, por enquanto. Né? Eu não sei o quantos de vocês, né, já viram Fermi, equação de Dirac, etc. e tal. Isso aqui são matrizes, não tem dimensão nenhuma. Né? Matrizes numéricas, são as matrizes de Dirac. Né? E esse aqui é o spinor em questão, operador. Né? Em tese é um operador. Tem uma lagrangiana que gera a equação de Dirac livre. Né? Essa lagrangiana, vamos escrever melhor, vamos escrever a ação em 4 dimensões. É essa ação que está aqui, tá certo? Para minhas finalidades malévolas, né, que eu vou utilizar aqui depois, eu vou me perguntar qual é a dimensão de massa desse campo Psi. Quem nunca ouviu falar em dimensão de massa, levanta o braço. Não levanta mesmo, senão taca-lhe pau. Lá de Santa Catarina, né? Taca-lhe pau. Todo mundo já ouviu falar em dimensão de massa? Confessa, gente. Você não, Bruce. Certo? Então vamos falar um pouquinho sobre dimensão de massa. Qual é a dimensão da ação? Né? Dimensão mesmo. Quilo, metro, segundo. A ação é o quê? Momento angular, isso mesmo. Né? De vez em quando a gente compara, a gente usa na integral funcional, né, exponencial de IS sobre H cortado, não é isso? É bem fácil lembrar que a ação tem dimensão de momento angular, porque a fase de uma exponencial qualquer tem que ser adimensional. H cortado tem dimensão de momento angular, então a ação tem que ter dimensão de momento angular, tá certo? A ação tem dimensão de H cortado, que é momento angular. Né? Mas tudo que tem dimensão ou de momento angular ou de velocidade, a gente não escreve a dimensão dessa coisa explicitamente do sistema de unidades naturais. Tá certo? E a gente diz o seguinte: eu estou medindo tudo em dimensões de momento angular. Então, se eu tiver um momento angular, esse momento angular, eu falar que esse momento angular é 3, está implícito que ele é 3H cortado. Tá certo? Se eu falar que ele é 1 milhão, está implícito que ele é 1 milhão vezes H cortado. Tá certo? Se eu falar que uma certa velocidade é 0,5, está implícito que a velocidade é 0,5c. Tá certo? Se eu falar que era 0,000003, é 0,00003 vezes H cortado, vezes c. Tá certo? Então é isso, essa é a brincadeira com o sistema de unidades naturais. Então,
Quando os caras falam, vou fazer C igual a H cortado igual a 1, então quantidades como a ação e como velocidades, elas viram números, né? Viram números sem dimensão. Porque eu já sei implicitamente que tudo que tem dimensão de momento angular, eu tenho que multiplicar por H cortado. Tudo que tem dimensão de C, eu tenho que multiplicar. Tudo que tem dimensão de velocidade, eu tenho que multiplicar por C. E assim por diante. Então a dimensão da ação é, vamos dizer, nenhuma, é um número. A ação é um número, tá certo? A gente costuma, nesse sistema de unidades naturais, associar a dimensão de massa ao inverso da dimensão de comprimento, tá certo? Por quê? Então aqui, parênteses, né? Falar de unidades naturais, né? Sistema de unidades naturais. Vamos supor que eu tenho uma massa, tem alguma coisa que está expressa em quilos, tá certo? Eu tenho aqui uma massa M, tá? Será que com essa massa M, mais as constantes universais, H cortado e C, eu consigo montar algo com dimensão de comprimento? Né? Vezes uma certa função de H cortado C igual a L. O que eu tenho que colocar combinando H cortado e C para obter L? Né? Olha só, H cortado tem dimensão de massa, momento angular, certo? Então é momento, que é massa vezes velocidade, vezes comprimento. Né? Então H cortado tem dimensão de ml2 sobre T. Né? C tem dimensão de L sobre T. Né? Então, se eu pegar e dividir H cortado por C, eu cancelo esse L sobre T que está aqui, não é? E vou ficar com uma coisa que tem dimensão de M vezes L, não é isso? Então, C sobre H cortado tem dimensão de M, 1 sobre M vezes L. Então, se eu tiver uma massa e eu multiplicar por C sobre H cortado, eu obtenho algo que tem dimensão de 1 sobre o comprimento. Tá certo? É quilo, metro, segundo. Não tem erro assim. Aí você imagina, já que eu estou medindo tudo em unidades de C, tudo que é velocidade é em unidades de C, tudo que é momento angular é em unidade de H cortado, se eu fizer C e H cortado iguais a 1, ou seja, se eu medir velocidade em números absolutos e momento angular em números absolutos, então massa passa a ter unidades de inverso de comprimento. Tá certo? Talvez esteja chovendo no molhado para muita gente, mas talvez esteja não chovendo no molhado para algumas outras pessoas. Né? Isso aqui é muito dito, mas pouco esmiuçado. Né? Então, massa é uma coisa que tem dimensão em unidades naturais, ou seja, nesse contexto em que eu meço todas as velocidades em unidades de C e todos os momentos angulares em unidade de H cortado, nesse contexto a massa tem unidades de inverso de comprimento e o comprimento tem unidades de inverso de massa. Então eu só preciso medir uma coisa numa dessas unidades, tá certo? Ou em unidades de comprimento ou em unidades de massa. Se eu medir numa dessas unidades, eu já sei na outra o que significa. Porque o que eu consegui como massa é só inverter que eu tenho a unidade em comprimento. Tá certo? Então, a gente está aqui implicitamente supondo que a gente está usando unidades naturais. Se eu não estivesse supondo isso, eu teria que escrever assim, ó, isso aqui. Por quê? Né? Olha só, eu tenho dmi. Dmi que significa d é dxmi. É uma derivada em relação a xmi. Toda vez que eu derivo em relação a xmi, eu
diminuo uma unidade de comprimento. Se eu derivar x, eu obtenho algo sem dimensão. Se eu derivar x2, eu obtenho algo proporcional a x. Se eu derivar x3, eu obtenho algo proporcional a x2. Então eu costumo associar as derivadas, tá certo? Uma dimensão de inverso de comprimento. Porque se eu tiver uma derivada e uma função com dimensão de comprimento, a ação da derivada sobre essa função vai resultar numa outra função que tem dimensão diminuída de uma unidade. Tá certo? Então toda vez que eu tenho uma derivada, eu tenho alguma coisa que tem unidade de 1 sobre comprimento. 1 sobre comprimento é massa. Então esse objeto que está aqui tem dimensão de massa. Tá certo? Nada mais justo que ter uma massa aqui. Tá certo? Aí eu estou somando alhos com alhos e não alhos com lugares. Mas, se eu quiser voltar para a dimensão de inverso de comprimento, que é o que tem aqui, eu preciso botar um C e um H cortado dentro da jogada. Tá certo? Tá bom? Então, estamos falando dessa coisa de dimensão pelo seguinte, que agora a gente vai fazer a seguinte jogada. Eu vou lembrar que a ação é adimensional, ou seja, ela é medida em dimensões em múltiplos de H cortado. Então, ela é um número, né? Em unidades naturais é um número, e eu vou perguntar qual é a dimensão do psi, tá certo? Desse campo que representa uma partícula de spin 1,5, psi. Qual é a dimensão dele? Para fazer essa conta, essa conta é o seguinte: a ação tem dimensão de massa, eu vou indicar assim, dimensão de massas, elevada a zero. Tá certo? O que tiver aqui tem que ter dimensão de massa elevada a zero também. Né? Não se esqueçam do D4X. D4X entra. Né? D4X já mostrou, a medida de integração já mostrou que não é nada neutra por aí. Então a medida de integração carrega uma dimensão também dentro dessa história. Então o D4X tem dimensão de quê? De comprimento à quarta. Não é isso? Isso significa massa menos 4. Né? Então, aqui eu ignoro, né, todas as operações menores aqui. Eu só estou interessado na dimensão. Né? Então, eu estou multiplicando um troço que tem massa menos 4 com um cara que envolve a dimensão de psi ao quadrado. Tá certo? Tem psi e tem psi. E um cara aqui no meio que tem dimensão de massa. Né? Não é isso? Essa equação permite que eu calcule a dimensão do psi. Né? Então, massa menos 4 com massa da massa menos 3. Né? Eu passo isso para o outro lado. Então, a dimensão do psi ao quadrado é uma dimensão de massa ao cubo, tá certo? Portanto, a dimensão do psi vai ser massa a 3 meios, tá certo? Dimensão de massa desse campo é massa elevada a 3 meios. Se você quiser saber a dimensão de verdade do psi, aí você vai ter que meter H cortado e C na jogada, né? Adequadamente. Mas eu acho que a essa altura isso não é tão difícil assim, né? Então, olha só, calculamos a dimensão de massa de um férmion, de um cara de spin 1,5. A gente não tinha calculado, mas a gente deveria ter começado do próprio campo escalar. Né? Mas tudo bem, vamos remediar isso agora. Né? Qual é a ação do campo escalar? A ação do campo escalar é um troço assim, integral D4X. Também essa dimensão de massa depende da dimensão do espaço-tempo. Né? Como aqui nós estamos com D4X, o espaço-tempo quadridimensional, é por isso que deu isso. Senão eu vou aparecer com M elevado a menos D aqui. Tá certo? Então, mudando a dimensão do espaço-tempo, muda a dimensão de massa dos campos, das coisas. Né? E aqui a gente tem, por exemplo, a Lagrangiana do campo escalar livre. Né? Ela não vai ser alterada pela interação, né, a dimensão do φ,
Então você pode calcular pela Lagrangiana livre sem problema nenhum. Você pode escolher ou calcula com esse termo ou calcula com esse. Tem que dar a mesma coisa por consistência. Né? Então, novamente a mesma coisa. Massa elevada a zero é igual a massa elevada a menos 4 vezes duas coisas com dimensão de comprimento ao quadrado. Tá certo? Dimensão de comprimento é a mesma coisa que 1 sobre dimensão de massa. Tá certo? Então, m é menos 2. As coisas com dimensão de comprimento são as derivadas. Opa, errei, né? Derivada de dimensão de 1 sobre comprimento. Então é massa elevada a 2 mesmo. Certo. Pronto. E aqui, a dimensão que eu quero do φ, ele aparece duas vezes, então vai aparecer a dimensão do φ ao quadrado. Né? Se você olhar isso aqui, você vai obter que a dimensão do φ é massa a 1. Tá certo? Outro cara importante que a gente precisa levar em consideração, né, é o campo vetorial. Ou o spin 1, né? Ou a helicidade 1, tanto faz. Né? Tanto num caso quanto no outro, você tem um termo cinético para o campo de spin 1. Né? O campo de spin 1 é o campo AMI. Né? Tá certo? No caso do eletromagnetismo, é o quadro potencial vetor. E se você tiver massa para esse campo, é o campo de Proca, né? Chamado campo de Proca. Mas do mesmo jeito, ele carrega uma representação vetorial do grupo de Lorentz, pelo menos do ponto de vista clássico. Aqui, spin 0. Bom, o termo cinético, que vai gerar, por exemplo, as equações de Maxwell, né, homogêneas, é um termo desse tipo. Né? Tá certo? O nosso F mini, ele é dmi, ani, menos dmi, ani. Tá certo? Esse é o F mini. Daqui dá para você calcular a dimensão de massa do campo vetorial. Né? Novamente, a dimensão de massa da ação é massa elevada a zero. Aqui você tem massa a menos 4, no cara que está aqui. Você tem quantas derivadas aqui? Em cada F mini você tem uma derivada por termo. Então você tem dois F mini, você tem duas derivadas, cada derivada tem dimensão de massa, novamente massa ao quadrado. E você tem a dimensão do AMI ao quadrado. É a mesma conta que está aparecendo ali. Aí a dimensão do AMI é dimensão de massa elevada a 1. Tá certo? Então a gente sabe as dimensões de massa de todos os campos que entram no modelo padrão. Tá certo? São todos os campos da natureza? Não, não são. Né? Tem pelo menos o campo gravitacional, mas o campo gravitacional a gente não está querendo mexer com um ponto de vista quântico. Então a gente não vai se preocupar com a dimensão do campo gravitacional, embora a gente pudesse tranquilamente fazer isso. Fazer uma análise parecida com essa e descobrir essa dimensão também. Certo? Então, as interações fundamentais, elas envolvem spin 0, spin meio, spin 1. Né? A gravitação envolveria, se ela fosse quantizável, se isso ficar claro, né? Ela envolveria um spin 2, olha, com helicidade 2. Né? E isso ainda está um pouco sob júdice. Né? Então a gente sabe essas dimensões de massa todas. Agora nós vamos supor o seguinte. Vamos fazer uma tabela aqui, né? Deixa eu...
Deixa eu escrever aqui nesse cantinho. Dimensões de massa dos principais campos. Então, você tem aqui o φ, campo escalar, é massa a 1. Ψ, campo espinorial, massa a 3 núcleos. E o anil, campo de calibre, campo de vetorial macio, também é massa elevada a 1, certo? Isso é para a gente guardar o que a gente teve até agora. E agora nós vamos considerar uma situação super genérica. Né? Vamos supor que a gente tem uma teoria que potencialmente pode envolver todos esses caras, tá certo? Férmions, não é? Campos vetoriais massivos, campos vetoriais sem massa, campos escalares, etc, etc. Tá? Como eu disse, é para a gente fazer a conta só uma vez, não precisar fazer nunca mais. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma teoria desse tipo, a lagrangiana dessa teoria, para a gente fixar ideias, né? Ela vai ser uma lagrangiana livre desses campos todos, tá certo? Mais um conjunto de lagrangianas de interação, tá certo? As lagrangianas de interação podem envolver produtos desses campos, misturas desses campos uns com os outros, não tem problema nenhum. A gente tem alguns limites aí que a gente tem que obedecer, que é a lagrangiana de interação tem que ser invariante de Lorentz. Né? Ela tem que também manter as invariâncias que a tua teoria disser que tem que ter. Por exemplo, se você tem uma simetria SU3 de cor, sua lagrangiana de interação vai ter que se manter a invariância SU3 de cor. Né? Então ela tem que manter as simetrias do seu problema e tal. Tirando isso, o céu é o limite, a sua imaginação que manda. Né? Você pode delirar à vontade, depois o inferno está te esperando, o inferno experimental está te esperando. Né? Então vamos fazer o seguinte. Né? Outra coisa. Eu estou colocando uma constante de acoplamento para cada lagrangiana de interação. Dessas que estão aí. Tá certo? Instantaneamente, eu sei qual é a dimensão dessas constantes de acoplamento. A dimensão de qualquer uma dessas constantes de acoplamento, ela vai ser uma dimensão de massa elevado a 4 menos DI, tá certo? Onde DI é a dimensão da lagrangiana de interação. Vamos lá? A lagrangiana de interação tem dimensão de massa elevada a DI, né? Então, G vezes a lagrangiana de interação vai ter dimensão de massa elevada a 4. A medida tem dimensão de massa elevada a menos 4. Então, esse termo na ação vai ser adimensional. Tá certo? Então, rapidamente a gente vê que de constante de acoplamento tem que ter essa dimensão. E quem é o DI? Né? Veja que a constante de acoplamento é o único termo que é independente dos campos que eu estou admitindo em cada LI. Agora, o que vem dentro do LI tem que ser campos desses 3 tipos que a gente colocou ali, e ele pode conter derivadas desses campos também. Tá certo? Então, como que eu calculo o DI? Né? Esse DI vai ser o seguinte. Se ele tiver campos fermiônicos, tá certo? Eu vou ter uma contribuição de 3 meios para cada campo fermiônico. Né? Então, se o número de campos fermiônicos for FI, eu tenho 3 meios de FI. Esse é o início da conta do DI. Tá certo?
Se ele tiver campos bosônicos, ou campos escalares, ou campos de gauge, tá certo? Cada campo bosônico vai conter uma dimensão de massa, tá certo? Então, eu somo aqui DI, número de campos bosônicos presentes no lagrangiano de interação LI, tá certo? E eu posso ter derivadas desses caras, nada impede. Lá no Φ4 o mundo era róseo, né? E não tinha derivadas no termo de interação, mas frequentemente a gente encontra derivadas nos termos de interação. Então, cada derivada vai contribuir com m elevado a 1, né? Tá certo? Que é 1 sobre L, que é m. Né? Então, eu vou chamar de DI, de RONDI, o número de derivadas presentes no lagrangiano de interação LI. Tá certo? Então é isso aí. Vamos guardando. Né? Maneiro. Agora eu apelo para a memória de vocês, que eu sei que é uma memória gigantesca. Vocês todos vão lembrar o que estava escrito aqui desse lado desse quadro. Né? Por exemplo, quando a gente calculou esse cara que está aqui, né, a gente calculou o grau superficial de divergência. Né? Então ele tinha aqui, ó, integral d4q, né, tinha 1 sobre P1 mais P2 menos Q ao quadrado menos M2, 1 sobre Q2 menos M2, e epsilon já estou esquecendo, né? Como é que a gente chegou à conclusão que esse cara aqui tinha uma divergência logarítmica? Né? E a gente chegou à conclusão que o comportamento assintótico era dq sobre q, era d4q sobre q4. Né? Mas cada dq que está aparecendo aqui conta uma vez. Então, né, o comportamento efetivo dessa integral é dq sobre q. Então, eu contei o número de elementos de integração que eu tenho aqui e contei o número de propagadores que eu tenho aqui. Esses caras vão contar positivamente, tá certo? Para o grau de divergência. Então esse aqui conta, por exemplo, com uma potência 4, positiva. Esses caras vão contar negativamente, tá certo? Quanto maiores forem eles, né, quanto mais deles eu tiver, menor eu posso transformar esse grau que era zero, aqui o grau dq sobre q, numa coisa do tipo dq sobre q2, dq sobre q3, coisa assim. Quanto mais propagadores eu tiver, melhor a convergência da minha integral. Tá certo? Então a minha brincadeira lá era contar o número de elementos de integração, né, que eu tinha e subtrair do número de propagadores. Agora, atenção, quando eu tiver propagadores bosônicos, esses propagadores são sempre do tipo Q2 menos M2 ou P2 menos M2. Mas quando eu tiver propagadores fermiônicos, isso não acontece. Isso é outra coisa que a gente precisa falar aqui. Né? O propagador, a gente falou, né, que ele era o inverso daquele operador que aparecia na parte quadrática. Então, quando a gente tem um férmio, a gente tem uma coisa assim. Quando eu vou para o espaço de momento, né, esse cara vira assim, citil, né, I, gama, mi, peli, menos M, citil. Tá certo? Oi? Alguém falou alguma coisa? Então ele vai para um cara assim. Então eu teria que inverter essa matriz. Isso aqui, na verdade, é uma matriz, aqui é M vezes a identidade, aqui eu tenho uma combinação linear dessas matrizes, teria que inverter essa matriz. Então, eu teria o inverso dessa matriz que eu indico simbolicamente dessa maneira. I, gama, mi, peli, menos M. O I está mal, né? Porque o demi vai em I, peli, né? Então aqui, na verdade, vai em menos gama, mi, peli, menos M, coisa assim.
Certo? Então, um propagador fermiônico, tá certo? Ele não vai com 1 sobre P2, ele vai com 1 sobre P. Tá certo? Os férmions decaem mais suavemente, né, do que os bósons, né? Então, se essas linhas aqui fossem fermiônicas, por exemplo, uma hipótese, né? Aqui eu teria que substituir P2 menos M2, Q2 menos M2, por coisas lineares em P menos M. Tá certo? Então, um propagador desse não iria contribuir com 1 sobre Q, Q2. Ele iria contribuir com 1 sobre Q, quando ele fosse fermiônico. Tá certo? Ok? Então, vamos lembrar disso. Guardar isso na memória também. Quando encher o buffer, vocês avisam. Aí a gente descarrega. Né? Legal. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar aqui umas relações topológicas. Umas relações válidas para um gráfico de Feynman absolutamente genérico. Tá certo? Vamos supor, né, que eu estou considerando um gráfico de Feynman com BE ou BI, linhas bosônicas externas ou internas, né? Ok? Eu só olho para o gráfico e conto o número de linhas bosônicas. As externas são as que estão fora lá do miolo, né? E as que estão dentro do miolo. Né? Por exemplo, né, você tem aqui um gráfico que é chamada autoenergia do Fermi na eletrodinâmica, né, que é um gráfico assim. Esse gráfico tem uma linha fermiônica e uma linha bosônica interna. E ele tem duas linhas fermiônicas externas. Tá certo? Como ele está falando de elétron aqui, né? Certo. Então, se eu tenho BE linhas bosônicas externas, BI linhas bosônicas internas, eu tenho FE linhas, ou FI, né? Linhas fermiônicas externas, certo? E eu vou ter também, eu estou fazendo isso para ter uma notação, certo? Por isso que eu estou escrevendo tudo isso aqui com clareza, né? Eu tenho V vértices, tá certo? O número de vértices depende da ordem perturbativa do meu gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui tem quantos vértices? 2, né? Certo? Esse aqui também. Um vértice aqui que é diferente daqui, né? O vértice desse cara aqui é assim, né? Ele não é aquele vértice de 4 pernas, é o vértice de 3 pernas, né? Esse aqui tem 2 vértices, esse aqui tem 2 vértices, esse aqui tem um vértice, por exemplo, né? Então o número de vértices depende da ordem perturbativa que eu estou considerando no meu diagrama, né? Então eu tenho V vértices, que só um minutinho. Esses V vértices, eu vou contar esses V vértices, dizendo assim, como é que eu conto os vértices? Eu vou dizer que o Lagrangiano LI, ele fornece, cada um desses LIs fornece um certo vértice, né? Eu posso ter vários vértices associados com o Lagrangiano LI, o Lagrangiano de interação. Eu vou supor que eu tenho NI vértices associados com o Lagrangiano de interação LI. Então,
esse cara aqui é a soma dos NIs. Por exemplo, né? Se eu tivesse na teoria φ4 mais φ6, né? Se eu tivesse que a minha lagrangiana fosse a lagrangiana livre do φ4 mais um certo lambda sobre 4 fatorial φ4 mais um certo delta sobre 6 fatorial φ6, eu teria dois tipos de vértices aqui. Um vértice de 4 pernas associado com φ4, um vértice de 6 pernas associado com φ6. Tá certo? Num certo gráfico, né, numa certa ordem perturbativa, eu podia estar em segunda ordem em lambda e em primeira ordem em delta. Então eu teria dois vértices associados com esse cara que está aqui e um vértice associado com esse cara que está aqui. Então, o N1, por exemplo, se o L1 fosse o φ4, seria 2. O N2, que o L2 seria φ6, o N2 seria 1. Tá certo? O número total de vértices é N1 mais N2. 2 mais 1, eu tenho 3 vértices. Esse é o número de vértices. Agora, essa conta aqui, ela qualifica os tipos de vértices. Ela está dizendo, eu tenho 2 vértices desse tipo e tenho um vértice desse tipo. Tá certo? É bem fácil, é só questão de notação aqui. Né? Bom, então, definido o que eu estou falando? Estou falando de um determinado gráfico de Feynman. Nesse gráfico de Feynman eu vou lá e conto todas essas quantidades. Eu conto o número de linhas externas bosônicas, número de linhas externas fermiônicas, número de linhas internas bosônicas, número de linhas internas fermiônicas e o número de vértices. Essas quantidades, elas se relacionam, elas não são todas soltas entre si. Por quê? Né? Por causa da história do pareamento. Tá certo? Para eu ter um gráfico de Feynman normal, legal, eu tenho que parear todas as derivadas funcionais. Tá certo? E eu tenho que observar o seguinte: derivada funcional fermiônica não pareia com derivada funcional bosônica. Não tem como. Né? O termo, né, que você vai aplicar no Z0 é sempre um cara envolvendo corrente, propagador, corrente, mas a corrente, propagador, corrente é associada com um dado campo. Tá certo? Então, são as derivadas funcionais em relação a essa corrente que vão parear entre si. Elas não vão parear com outros caras. Se o cara aplicar uma derivada funcional num pedaço do Z0 e outra derivada funcional no outro pedaço do Z0, cada um dos pedaços que aplicou vai depender da corrente. Quando você mandar J para zero, vai virar zero. Não tem pareamento. Tá certo? É um negócio fácil de ver, assim, depois do que a gente já passou por aqui. Tá? Então, a regra é: derivadas funcionais bosônicas pareiam com derivadas funcionais bosônicas. Eu não estou aqui distinguindo se o bóson em questão é um escalar ou um vetor. Tá certo? Estou supondo que bóson pareia com bóson e férmio pareia com férmio. Eu ainda poderia fazer uma distinção a mais. Os vetores só pareiam com vetores. Bóson só pareia com bóson. Mas eu não preciso disso, porque isso se compensa naturalmente. Né? Então, o número de vértices que eu tiver, por exemplo, aqui é claro que a coisa está difícil, né? Eu tenho 6, eu tenho 4, 8, 14, né? 14 linhas bosônicas. Então isso significa o seguinte: quando eu olhar o gráfico, o número de linhas externas somadas com o número de linhas internas tem que dar o número de pernas de vértice disponíveis, por causa do pareamento. Né? Agora, eu tenho que admitir o seguinte: cada linha interna significa o quê? Um pareamento entre uma perna de um vértice e uma perna de outro vértice, ou do mesmo vértice, não importa.
Tá certo? Então, eu posso escrever a seguinte relação. O número de linhas bosônicas externas mais 2 vezes o número de linhas bosônicas internas tem que dar o número de vértices do tipo I bosônicos vezes o número de campos bosônicos no vértice do tipo I. O que é isso aí que eu acabei de escrever? Eu estou querendo dizer que todas as linhas têm que ficar pareadas. Qual o significado do fator 2 aqui? Uma linha bosônica interna requer pareamento entre as linhas de vértices internos. Então ela vai cortar, por exemplo, se você tiver uma linha externa, você diminui, né, as possibilidades de pareamento por 1. Mas se você fizer um pareamento interno, você diminui as possibilidades de pareamento por 2. Tá certo? Eu tenho aqui, ó, linhas externas, vamos supor. Quando eu faço esse pareamento aqui, ainda sobram 13 caras desses para fazer. Se eu fizer um pareamento interno aqui, eu passo de 14 para 12. Tá certo? Então, cada pareamento interno conta 2 vezes. Tá certo? Em relação ao número de pernas necessárias para produzir aquele pareamento. Tá claro isso? Então, o número de linhas bosônicas externas mais 2 vezes o número de linhas bosônicas internas tem que dar o número total de linhas disponíveis bosônicas. O vértice de tipo I, tá, tem BI linhas bosônicas. Quantos vértices tipo I eu tenho? NI. Então eu tenho disponíveis NI vezes BI linhas bosônicas. Tá certo? Vindas do lagrangiano LI. Tá certo? Aí eu vejo os outros lagrangianos que estão aí, faço a mesma conta e somo. Isso vai me dar o número de pernas a serem pareadas pelos vértices disponíveis. Tá certo? Passou isso aí ou está obscuro? Se tiver obscuro, pode falar, não tem problema. É quase que isso daí é a parte mais difícil. depois é fácil, depois é álgebra. Se ninguém fala nada, eu posso escrever a próxima equação sem explicar, né? A próxima equação já é assim. FE mais 2FI igual somatório em I de NI FI. A lógica é exatamente a mesma, né? Só que agora é para férmio. Férmio pareia com férmio. Bóson pareia com bóson. Certo? Quando eu estou contando o número de linhas bosônicas, eu não estou fazendo distinção entre linhas associadas com campo escalar ou linhas associadas com campo vetorial, nem nada. Eu quero que no final dê tudo certo, né? Então essas relações aí você pode chamar de topológicas, porque elas são relações necessárias em função da maneira pela qual você monta um gráfico de Feynman. Você monta um gráfico de Feynman fazendo pareamentos, tá certo? Esses pareamentos indicam a forma que o gráfico de Feynman vai ter no final, né? Qual o jeitão, como é que figura ele vai ter, né? Então, essas relações são necessárias a partir da maneira como um gráfico de Feynman se constitui. Certo? Bom, agora vem a mágica, tá certo? Eu vou escrever a fórmula e depois vou explicar cada termo da fórmula. Paciência. Tá? Inspirados no que a gente fez aqui, nesse exemplo, agora eu vou calcular o grau superficial de divergência desse diagrama que está aí. Tá certo? Quer dizer, a maneira pela qual esse diagrama diverge, se divergir. Né? Eu vou chamar esse grau superficial de divergência de D. Né? Ele vai ser essencialmente a diferença, né, entre
o número de integrações que você tem e o número de propagadores que você tem embaixo. Mas tem alguns fatores importantes aqui que tem que ser levados em conta. Vamos começar. Então, o grau de divergência vai ser o seguinte. Primeiro vai ser isso aqui. Eu vou lembrar como é que são as minhas regras de Feynman no espaço de momento. No espaço de momento, eu pego primeiro e boto uma linha interna, boto um momento circulando por essa linha interna e eu integro sobre esse momento. Tá certo? Eu integro sobre esse momento. Só no final, depois que eu integrei sobre todos os momentos, é que eu vou usar as deltas de conservação de momento e aí vai ficar tudo bem distribuído ali. Mas, inicialmente, eu boto uma linha interna, boto um momento P1, outra linha interna, P2, outra linha interna, P3, integro sobre P1, integro sobre P2, integro sobre P3. Tá certo? Nos vértices, eu vejo quem está saindo, P1, P2, P3, quem está entrando, Q1, Q2, Q3, então tem uma delta de Q1 mais Q2 mais Q3, mais P1 mais P2 mais P3. Tá certo? Então eu boto essa delta lá. Então, lembrando as regras de Feynman, cada linha interna, né, inicialmente, na constituição do gráfico, representa uma integração. Integrações representam divergências. Né? Então, eles contribuem positivamente para o meu grau superficial de divergência. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou ter 4 vezes FI mais BI. Tanto faz se é uma linha interna fermiônica ou uma linha interna bosônica. Cada linha interna dessa traz uma integração sobre o seu correspondente momento. Não é? Essa integração corresponde a uma potência 4. Se eu tiver uma linha interna, eu tenho D4Q. Então isso vai contar em termos de potência de momento como 4. Se tiver duas linhas internas, por exemplo, fermiônicas, D4Q1, D4Q2, vai contar como 8. Né? E assim por diante. Bosônica, a mesma coisa. Então esse termo aí é o termo para começar. Ele leva em consideração os elementos de integração. Se eu tivesse em D dimensões, aqui apareceria D. Né? Tá certo? Bom, isso aqui eu tenho que descontar, ou seja, tem integrais aí que não vão sobreviver. Porque para cada vértice, eu vou colocar uma delta de conservação de momento que entram dentro dela. Eu posso aproveitar de todas as deltas associadas com os vértices que eu coloco, todas menos uma. Porque vai sobrar uma no final, que é a delta de todos os momentos externos do gráfico. Lembram disso? Tá certo? Então, cada vértice que tiver aqui vai contribuir com o fator 4, né? Mas negativo. Por quê? Porque ele vai carregar uma delta que vai matar uma dessas integrais que estão aqui. Mas eu tenho que descontar uma. Tá certo? Então esse cara aqui está associado com as deltas carregadas por cada vértice. Se eu boto um vértice no espaço de momento, eu tenho uma delta. Essa delta vai matar uma integral das que eu coloquei lá. Eu coloquei integral pra cacete. Cada vértice que eu tiver vai matar uma integral. Eu não tenho necessariamente tantos vértices quanto são as integrais. Então, quando eu tiver matado tudo que eu pude matar, o que sobrar vai ser integrações que eu não posso me livrar delas. São os loops. Tá certo? Então, mais um pedaço da constituição do grau superficial de divergência. Né? Eu tenho outro fator depressivo do grau superficial de divergência. Esse fator vem dos propagadores. Cada propagador bosônico contribui com 2 unidades de momento para baixo, abaixando o grau superficial de divergência. Então, se eu tiver uma linha bosônica, ela corresponde a um propagador bosônico, né? E eu tenho que contar 2 quando eu fizer a contagem de potências. Né? Então, por exemplo, num gráfico como esse, eu tenho 2 linhas bosônicas
cada uma delas corresponde a 1 sobre Q2, na minha contagem de potência. Então é 1 sobre Q4. Né? Certo? E cada linha fermiônica, né, como eu remarquei aqui, vai contar com uma, né, potência. Nós estamos contando aqui potências de momento. Né? Então os propagadores contam com sinal de menos. Então aqui, propagadores. Estamos quase lá, mas ainda falta um negocinho. Né? Eu posso ter também derivadas nos vértices, acoplamentos derivativos. Né? Se eu tiver um acoplamento derivativo num vértice, por exemplo, se eu tiver um troço do tipo Φ2, dmφ, dmφ. Isso aqui é uma possibilidade. Isso é um vértice invariante de Lorentz, etc. e tal. Esse cara, no espaço de momento, ele vai se transformar num cara que é assim, Φ4, P2. Algo essencialmente assim, Φ de P1, Φ de P2, então eu estou abreviando falando Φ4. Mas ele vai carregar uma potência de momento ao quadrado. Quando eu fizer as regras de Feynman, essa potência de momento vai aparecer lá na regra. A regra vai dizer para mim, toda vez que você escrever um vértice, escreva P2 junto com esse vértice, onde P é o momento associado ao vértice, tá certo? Que está rolando lá. Então, tantas quantas forem as derivadas que eu tiver num vértice, tantas potências de momento eu vou ter. E eu vou ter no numerador do meu gráfico de Feynman, não é no denominador. Não é isso? São os fatores de vértice, eu tenho que colocar lá no numerador. Né? Então eu tenho que colocar aqui, né, mais um termo que vai colaborar positivamente para o grau superficial de divergência, e que é assim, NI, DI. O número de derivadas que tem no lagrangiano LI, mais o número de vértices daquele tipo do LI, tá certo? Que estão por ali, que contribuem para aquele gráfico, que estão presentes naquele gráfico, tá certo? Então aqui, acoplamento derivativo, certo? E agora a brincadeira é a gente eliminar as linhas internas em função dessas relações que a gente tem aqui, em termos do NIBI, do NIFI, do DE, do FE, aqui nessa fórmula, tá certo? Vamos lá. Né? Se eu me enrolar, vocês sugiram caminhos alternativos, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 FI, né? Se eu multiplicar por 2 esse cara todo que está aqui, eu tenho que 4 FI é igual a 2 somatório de NIFI menos 2 FE. E coisa similar, né? 4 DI é igual a 2 somatório de NIFI menos 2 DE. Então, quando eu somar 4 FI mais BI, né, o que eu vou encontrar vai ser o seguinte: eu vou encontrar para o grau superficial de divergência, eu vou encontrar 2 somatório em I de NI DI mais FI menos 2 DE menos mais FE. Esse primeiro termo é isso. Né?
Q mais. Aqui também eu tenho de novo FI e BI, né? Tá certo? Então aqui eu também tenho que fazer, já que a minha filosofia é eliminar o BI e o FI, vamos eliminar esses caras também. Deixa eu colocar esse cara aqui agora, né? Então aqui eu vou botar menos FI, que agora é 1/2 somatório de NI FI e é isso, 1/2 somatório FI menos 1/2 de FE, né? Mais 2BI, que vai ser somatório de NI DI menos DR. Certo? Vocês vão conferindo. Isso aqui não está aqui não. A gente está fazendo agora, nesse momento. Legal. Agora, onde tem 4V menos 1, eu vou substituir o V por somatório em I de NI. Menos 1. Tá? E aqui eu tenho mais somatório em I de NI DI. Tá certo? Agora vamos agrupar o que tiver para ser agrupado. Né? Primeira coisa óbvia de agrupar é esse cara que está aqui. BFE, FE, BR que está aparecendo. Né? Então, aqui eu tenho menos FE, menos 1/2 de FE, menos 3/2 de FE. Né? Menos 2BE. Desculpa. Aqui é mais 1/2, não é isso? Aqui é mais 1/2 de FE, menos 2FE. Dá a mesma coisa, milagre. Eu esqueci o sinal de menos, mas deu certo. Aqui é menos 2FE, mais 1/2 de FE. Dá 3/2 de, menos 3/2 de FE. Aqui dá menos 2BE, mais BE. Então dá menos BE. Certo? Então esses caras aqui já foram. Né? Vamos agrupar agora esses BI, FI, etc. e tal. Né? Então, aqui eu tenho mais somatório em de NI. Aí vamos ver quem é que depende de BI. Né? BI aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho menos 1, então vai sobrar só um BI. Né? Certo? FI aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho menos 1/2, então vai sobrar menos 3/2. Não é isso? Não, mais 3/2. Né? Esse aqui foi também. Né? Aqui eu tenho menos 4NI. Então daqui eu posso botar um menos 4 na jogada. E aqui eu posso colocar um DI. Certo? Então esse aqui foi, esse aqui foi. Ops, eu estou ticando onde eu não devo, né? Aqui, né? Esse vai, esse vai. Faltou alguém aí? Não, né? Mais 4. Mais 4. Certo. Não? Então, olha só que interessante. O que eu chamei de DI, tá certo?
é 3 meios de FI mais BI mais DI. Está aqui, ó. 3 meios de FI mais BI mais DI. Tá certo? Então, o nosso grau superficial de divergência, ele ficou dado ali, né, por um negócio assim. Somatório em I, de NI, né? Isso que está aqui, ó, DI mais 3 meios de FI mais DI, ROM de I, eu vou chamar de DI, né? Que é a dimensão do vértice, né? Dimensão do termo de interação. Para a gente ficar igualzinho aqui ao Pascoal, eu vou escrever isso assim, menos somatório disso, 4 menos DI. Tá certo? Só botar um menos em evidência. Né? Lembrem-se que o menos em evidência ali é bom porque nós estamos procurando, a gente gostaria que todo mundo fosse convergente. A gente gostaria que todos esses graus superficiais de divergência fossem negativos. Né? Por isso a ênfase no menos. Né? Os termos que estão sobrando aqui vão ser esses aqui, olha. Menos 3 meios de FE, menos BE, mais 4. Tá certo? Novamente colocando menos em evidência, a gente vai ter 3 meios de FE, mais BE, menos 4. Pronto. Né? Se eu tiver agora um gráfico de Feynman de uma teoria arbitrária envolvendo bósons, férmions, tá certo? Tipicamente você pode aplicar isso para o modelo padrão, se você quiser. O modelo padrão é assim, envolve bósons, férmions, cara de spin 0, cara de spin 1, cara de spin meio, né? Cara de helicidade meio, etc e tal, que tem a mesma dimensão, 3 meios do mesmo jeito. Essa fórmula vale, essa fórmula é geral, né? Tão geral quanto a física de hoje precisa. Né? Claro que você pode ter outros tipos de campo, com outras dimensões, com outros tipos de vértices, mas aí você já sabe como é que você modifica. Né? Você vem aqui e inclui, né, os campos que você precisa ali naquela história. Tá certo? Os comportamentos. O principal é o comportamento dos propagadores. Né? Se você tiver um campo cujo propagador é do tipo 1 sobre P quadrado, o comportamento assintótico dele é assim, 1 sobre P quadrado, não precisa modificar nada. A ilha bosônica, 1 sobre P quadrado, já está incluído aqui nessa história. Você vai modificar se ele tiver um comportamento maior do que 1 sobre P quadrado, 1 sobre P3, 1 sobre P4, coisa desse tipo. Se você tiver aí, você também está trabalhando com derivadas superiores. Aí, o buraco é mais embaixo. Então, você tem outras questões aí. Né? Se o cara é fantasma, não é, essas coisas assim. Mas enfim, do ponto de vista da contagem de potências, você só precisa levar em consideração, para mudar essa fórmula, se você tiver campos com propagadores que não se comportem com 1 sobre P ou P. Se forem férmions e se comportarem com 1 sobre P, já estão contados nessa fórmula. Se forem bósons e se comportarem com 1 sobre P2, já estão contados nessa fórmula. O que faltou aqui foi dizer que o campo vetorial também tem um propagador do tipo 1 sobre P2. Mas isso fica como exercício, eu vou botar lá, na terceira lista. A teoria tem que ser variante log. Sim. A ideia é essa. Essa, diga. Ali é explícito que a constante do equipamento tem que ser mais positivo. Senão esse número aí já fica positivo. Vamos chegar lá. Né? Vamos chegar lá agora. Né? Então agora eu posso olhar para... Isso aqui é um grau superficial de divergência de um certo diagrama de Feynman, de uma determinada teoria. Um diagrama genérico de uma certa teoria dada por uma lagrangiana que possui todos esses tipos de vértices aqui, em princípio. Né? Então, o que eu gostaria? Né? Eu não gostaria, né, de que à medida que eu fosse aumentando a ordem perturbativa, certo?
esses diagramas de Feynman fossem ficando mais e mais divergentes. Tá certo? Esse é o meu critério, vamos dizer assim. A ordem perturbativa está representada aonde nessa equação? Aqui, nesse NI. NI é o número de vértices de tipo I. Tá certo? Número de vértices de tipo I. A soma de todos os NIs, né, dá o número de vértices. Né? Mas eu posso imaginar o quê? Vamos pegar uma certa situação aqui. Suponha que 4 menos DI seja negativo. Isso significa que você tem uma constante de acoplamento com dimensão de massa negativa. Tá certo? Ou seja, com dimensão de quê? De comprimento. Comprimento elevado a alguma coisa. Se isso aqui for negativo, então isso aqui é positivo, concorda? Ok? Escolhe aí um gráfico que você queira. Qualquer um. Quantas pernas fermiônicas você quer, Luiz? Me fala aí. Fala um número aí de pernas fermiônicas. 2. E você, Pedro, me dá um número de pernas bosônicas. 3. 2 pernas fermiônicas, cara, é chato, né? Esse aqui contribui com 3, tá certo? 3 pernas bosônicas, esse aqui contribui com o número 3. Então, 3 mais 3, 6. Menos 4, 2. Tá ok? Então, aqui dá um sinal de menos 2. Tudo isso aqui no nosso exemplo aqui, né? Esse termo aqui vai contribuir com menos 2. Esse cara aqui é positivo. Se eu não tiver vértice nenhum, tá certo? Mas também eu não tenho diagrama de Feynman nenhum. Né? N igual a 0, ok. Se eu tiver um vértice, por exemplo, isso aqui contribui com um número positivo. Eu ainda não sei quanto, porque eu não sei qual é o DI. Aqui, só estou dizendo isso. Mas eu posso imaginar uma situação em que eu arrumo um certo número de vértices tal que isso aqui suplanta o 2. Tá certo? E esse grau de divergência vai ficar positivo. Vai existir um NI, vai existir uma ordem perturbativa a partir da qual todos os gráficos de Feynman são superficialmente divergentes. Tá certo? Quanto mais eu aumentar, pior fica a divergência. Tá certo? O cara, para n igual a 3, por exemplo, divergia logaritmicamente. Para n igual a 4, o próximo gráfico vai divergir quadraticamente. Para n igual a 5, vai divergir cubicamente ou quarticamente. E assim por diante. Tá certo? Então, essa aqui é uma situação onde, à medida que a ordem perturbativa aumenta, o número de gráficos divergentes aumenta e aumenta a divergência desses gráficos. Quando a gente falar sobre a renormalização, vai ficar bastante claro que essa situação é incontrolável. Tá certo? Eu não tenho como, né, absorver com o mecanismo de renormalização as divergências dessa teoria. Elas vão piorando com o aumento da ordem perturbativa, tá certo? Não só no número de gráficos que são divergentes, como também no tipo de divergência. Tá certo? Então, se isso aqui acontece, nós estamos frente a uma situação que nós chamamos teoria não renormalizada. Tá certo? É isso que acontece. Como é que eu sei disso? Sem fazer conta nenhuma. Eu olho para a constante de acoplamento. Tá certo? Se a minha constante de acoplamento tiver dimensão de comprimento ou de inverso de massa, tá certo? Minha teoria não renormalizada. Tá claro isso? É isso que acontece com a gravitação. De cara.
Com a gravitação você pega a gravitação e lineariza a gravitação, né? Porque trabalhar com um troço que tem raiz quadrada, não sei o que, não dá. Né? Você lineariza a gravitação e você observa os vértices de interação. Você calcula as dimensões canônicas, né, dos campos da gravitação e tal, e você chega à conclusão que a constante de acoplamento da gravitação tem dimensão de inverso de comprimento. É a constante de Newton, essencialmente. Né? Aí já era. De cara, a gravitação, como teoria de campos, é uma teoria não renormalizada. Isso fala alguma coisa mal da gravitação? Não. Fala só que você não sabe lidar direito com a gravitação. A gravitação não vista como uma teoria quântica de campos é uma teoria muito bem sucedida. Mas como teoria quântica de campos há problemas. Tá certo? Bom, vamos ver agora a situação em que 4 menos DI é maior que zero. Tá certo? Aí nós temos uma coisa melhor, né? Porque esse cara aqui, quanto mais aumenta a ordem perturbativa, mais negativo ele fica. Né? Para um dado número de pernas externas bosônicas e fermiônicas, você sabe que, com certeza, a partir de uma certa ordem perturbativa, todo mundo é finito. Todo mundo é superficialmente convergente. Tá certo? Essa situação é chamada teoria super renormalizada. A gente ficaria assim, feliz, né? Em princípio, ó, nossa, né? Isso daí é mais legal, né? Porque eu não tenho, né, que lidar com tantos infinitos assim, eu só tenho que lidar com o infinito até uma certa ordem perturbativa, dali em diante está tudo garantido, não tem problema. O problema é que no caso de uma teoria super renormalizável, a gente tem algumas características que transformam teorias super renormalizáveis em teorias pobres. Uma das características das teorias não super renormalizáveis é que eles não possuem função beta diferente de zero. A função beta delas é zero. Se a função beta do grupo de renormalização é zero, significa que o conceito de constante de acoplamento efetivo não se aplica. A constante é fixa. A constante é constante mesmo. Tá certo? Isso na última aula vai ficar um pouco mais claro. Tá certo? Quando a gente falar de definir o que é função beta, falar dessas coisas todas. Tá certo? Então a teoria super renormalizável, embora do ponto de vista de domar as divergências, ela seja bastante promissora, né? Ela acaba sendo, no futuro, por outras razões, uma teoria mais pobre dinamicamente. E também corresponde a situações que a gente não gostaria de conversar, de obter. Né? Qual o sintoma de uma teoria super normalizada? Constante acoplamento com dimensão de massa positiva. Né? Exemplo de uma situação dessa. Eletrodinâmica em 2 dimensões. Pega a eletrodinâmica e, ao invés de considerar ela em 4 dimensões, considera em 2. A constante de acoplamento, a carga elétrica, nesse caso, tem dimensão de massa em 2 dimensões. Ela é uma teoria super renormalizável. Né? Ela é uma teoria pobre, mas eu ganhei minha vida até hoje estudando ela. Eu não devia falar tão mal das teorias super renormalizáveis, né? Já que, pô, tem um monte de trabalho publicado aí com eletrodinâmica bidimensional, né? Mas a vantagem da eletrodinâmica bidimensional é que, apesar dela ser super renormalizável, né, ela permite que você calcule tudo exatamente. Né? Então, você pode ter acesso à dinâmica completa da sua teoria a partir... você tem uma solução mesmo da sua teoria, que é uma coisa raríssima, teoria de campo, seja lá que tipo de teoria de campo seja. Né? Então, esse é um ponto. E aí, o último caso que resta estudar é quando 4 menos DI igual a zero. Certo? Então, aí você observa, nessa situação, o grau superficial de divergência, ele é menos 3 meios de FE mais BE menos 4. Tá certo? Portanto, ele vai ser negativo, contanto que isso aqui seja menor do que 4. Tá certo? Bom, vão existir algumas, né,
constantes de acoplamento, desculpa, Alfa quadrado. maior que G. Tá? Se isso aqui for maior que 4, isso aqui é positivo e, portanto, o grau superficial de divergência é negativo, o que é bom. Né? Bom, então o critério é que 3 vezes de FE mais BE seja maior que 4. É claro que isso aí pode ser menor que 4. Então, as funções de Green que satisfizerem esse vínculo, 3 meios de FE mais BE maior do que 4, menor que 4, menor ou igual a 4, né? Porque 0 também é problemático, né? Da divergência logarítmica. Né? Então, casos com 3 meios FE mais BE menor ou igual que 4 são os gráficos divergentes. Mas a característica interessante é o seguinte: o tipo da divergência depende apenas do tipo de função de Green que você está calculando. Ela não vai piorar com a ordem perturbativa, ela vai ser sempre a mesma. E você tem um certo número finito de funções de Green que são divergentes em todas as ordens perturbativas, mas cuja divergência é sempre a mesma. Tá certo? Essa situação dá para a gente trabalhar com a renormalização. Tá certo? Vamos dar um exemplo da teoria Φ4, né? Já que a gente chegou a essa situação. Né? A teoria Φ4, que é a nossa bela teoria aí, até agora. Então, caso da teoria Φ4, o lagrangiano de interação é lambda sobre 4 fatorial Φ4. A dimensão canônica do Φ é 1, né? Porque o Φ é escalar, não é isso? Então, a dimensão de massa do lambda da constante de acoplamento é 0. Porque Φ4 já é um cara que conduz a dimensão de massa elevada a 4. Cancela a dimensão de massa do D4x, então o lambda é adimensional. Né? Dimensão de lambda é massa elevada a 0. Teoria renormalizada. Né? Essa teoria aqui é chamada de renormalizada. Tá certo? Quais são as funções de Green superficialmente divergentes da teoria Φ4? Né? Você vai ter Fe igual a 0, porque não tem linhas fermiônicas. Tá certo? Então, o seu critério aqui é que BE menos 4 seja maior que 0. Tá certo? Maior que 0. Isso. Exatamente. Para que você... Ah, bom, tá certo. A cabeça voltou ao normal. Deu um tilt aqui. Eu já imagino o curto-circuito que acontece aqui de vez em quando. Então, se BE menos 4 for maior que 0, os gráficos são superficialmente convergentes. Então, os divergentes vão ser aqueles tais que BE menos 4 é menor ou igual que 0. Gráficos superficialmente divergentes. Eu já explico essa palavra superficialmente. Né? Bom, a gente já viu que não tem gráficos com linhas externas ímpares, né? Porque não dá para fazer o pareamento. Né? Então, a função de 1 ponto é 0, a função de 3 pontos é 0, a função de 5 pontos é 0, 7 pontos, etc. E tal. Então, BE só pode ser par, no caso da teoria Φ4. Então, te restam aqui duas opções. BE igual a 2 e BE igual a 4. Nesse caso, o grau superficial de divergência é 2. Ou seja, você tem uma divergência quadrática. Tá? E nesse caso, o grau superficial de divergência é 0. E, portanto, você tem uma divergência logarítmica. Tá certo? Esse aqui
é o caso para a função de 2 pontos, em qualquer ordem perturbativa que você calcule. Pega a ordem 5 de teoria de perturbações. Quando você analisar a divergência superficial, a divergência vai ser 2, vai ser quadrática. O comportamento do seu integrando vai ser como Q quadrado. Aqui vai ser a função de 4 pontos. Essa vai ser a divergência logarítmica. Mais uma vez, pega a ordem 15 de teoria de perturbações. A função de 4 pontos vai ser logaritmicamente divergente. A função de 6 pontos, a de 8 pontos, a de 10 pontos, são todas superficialmente convergentes. Mas isso não te alivia. Por quê? Porque dentro da função de 6 pontos, tem pedacinhos que envolvem a função de 2 pontos e envolvem a função de 4 pontos. Por exemplo, pega aqui a função de 6 pontos. E vamos imaginar aqui uma contribuição aí para essa função de 6 pontos. Aqui tem que sair mais um cara. E aqui eu vou colocar esse cara. Coisa assim, parece uma barata, né? Mas olha, uma coisa que é legal é o seguinte: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E deu problema. Mas não pode. Essa linha aqui não pode existir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Então, todo vértice que você tem na teoria φ4, se você só tem esse termo φ4, tem que sair 4 linhas dele. Se montar um gráfico com 5 linhas saindo de um ponto, está errado. Né? Eu acabei de fazer. Olha só, dentro desse gráfico, que é um gráfico da função de 6 pontos, tá certo? Você tem um pedaço dele lá dentro que envolve uma função de 2 pontos. Tá certo? Esse pedaço aqui tem uma divergência quadrática. Embora o grosso do gráfico, se você fizer essa conta aí, ela dê convergente, mas dentro do gráfico pode ter um subgráfico que tem um grau superficial de divergência positivo. Por isso que a gente fala de grau superficial de divergência, porque você, com essa contagem de potências, o que você consegue é avaliar o comportamento global do gráfico. Aqui você está contando os propagadores, os vértices, as linhas externas, sem se preocupar com a estrutura detalhada do gráfico. Aí o grau superficial de divergência deu positivo, deu negativo. Maravilha. Mas você não pode garantir mesmo assim que o seu gráfico é convergente. Para você garantir que ele é convergente, você tem que garantir que todos os gráficos, todos os subgráficos que estão dentro dele, são também convergentes. Tá certo? Então esse é um gráfico divergente, mas a culpa não é dele, coitado. A culpa é da função de 2 pontos, que